Vamos lá para a nossa palavra esta manhã. Para mim é uma honra estar aqui servindo a mesa. Pastora Moana, mais uma manhã tendo esse privilégio de estar aqui com você. E hoje o tema da nossa mensagem é: não se ofenda com o processo. Yes, mulheres. Eu trouxe essa mensagem pontual para nós, porque geralmente eu trago para você aquilo que eu já vivi ou aquilo que eu estou vivendo. E houve uma estação na minha vida em que eu estava passando por tantos processos, e eu te digo algo: nós passaremos por processos até que o Senhor venha. Nós passaremos por processos. A Bíblia diz que é de glória em glória que somos transformadas. Então, até que Ele venha, nós passaremos por processos. Eu, você, ela, todos nós passaremos por processos. Então, nós precisamos entender o propósito do processo. Nós precisamos entender que os processos, eles são necessários para nos levar até onde o Senhor já preparou e já liberou sobre nós. Não existe outra forma de acessar aquilo que Deus já liberou sobre as nossas vidas. Não existe outra forma a não ser na jornada, através dos processos. O problema é que muitas vezes nós esquecemos que o Deus que libera a palavra, o Deus que libera o destino, o Deus que libera a palavra profética, é o mesmo Deus que está conosco no meio do processo. E quando a gente não tem esse entendimento de que o mesmo Deus que liberou a palavra é o mesmo Deus que está conosco no processo, nós nos ofendemos com o processo. Tem crente que se ofende até com Deus no meio do processo. Nós nos ofendemos no processo. E sabe o que é que eu te digo algo? Se você é uma pessoa que se ofende no processo, I'm so sorry. Você tende a passar mais tempo do que o necessário no processo, porque Deus, ele vai trabalhar para que o seu coração seja um coração que não se ofenda. Então, se você tem vivido uma estação de ofensas no meio do processo, você só está atrasando o teu propósito e passando mais tempo do que o necessário no meio do processo. Você está entendendo isso? Você concorda comigo? Você já viveu isso? Eu já vivi, e eu tenho aqui a autoridade para te dizer isso com toda convicção. Se você se ofende com o processo, você tende a passar mais tempo do que o necessário nessa estação. É como entrar numa rodinha de hamster. Sabe o hamster? Você vê aqueles brinquedinhos que botam na gaiolinha do hamster? É uma rodinha. E ele tá ali dentro, correndo. E não vai pra lugar nenhum. Não anda pra lugar nenhum. Não tem destino algum. É sempre o mesmo lugar que ele está ali correndo. Por quê? Por quê? Porque quando nós não entendemos o processo, nós entramos como se fosse nessa rodinha de hamster. Nós andamos e não chegamos em canto nenhum. Nós ficamos presas numa estação, presa em uma transição, presa em um momento em Deus, porque nós não entendemos o processo. Não nos submetemos no processo, não suportamos o processo, nós rejeitamos o processo e então nós ficamos mais tempo do que necessário na rodinha do hamster. Você está entendendo? Mas hoje será um dia de você romper. Hoje será um dia de você romper e fluir com o entendimento e o alinhamento do céu. Aleluia, mulheres! Eu quero que você entenda algo aqui hoje comigo. Os processos em Deus, eles nos preparam para o que Deus preparou para nós. Anota aí, os processos de Deus nos preparam para o que Deus preparou para nós. Você não vai acessar algo em Deus se você não tiver preparada, sabe? E isso eu digo com tanta convicção. Eu lembro um certo tempo em que eu fiz uma promessa para o meu filho. Eu e meu marido fizemos uma promessa para o meu filho, Noah. Hoje ele tem 11 aninhos. E essa promessa foi feita desde que ele tinha uns 5, 6 aninhos, que ele já tinha entendimento. E nós dizemos a ele o seguinte: quando você fizer 18 aninhos, aqui nos Estados Unidos é 16 que eles podem dirigir.
nós vamos te dar um carro, filho. Em nome de Jesus, nós vamos te dar um carro. E então nós fizemos essa promessa, né? O nosso sonho, dar um carrinho para cada filho dele, nosso. E então nós fizemos essa promessa. Gente, desde então, 6 anos de idade, o meu filho pergunta se ele já tem 18. Eu já tô fazendo 18, eu já vou ganhar meu carro, eu já vou ganhar meu carro, eu já vou ganhar meu carro. E nós não damos o carro a ele por quê? Porque nós não temos dinheiro? Não. Porque não chegou o tempo certo. Porque se dermos um carro para ele agora com 11 anos, ele mesmo vai causar algum acidente, algum problema com ele mesmo. Então aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida, a palavra que Deus liberou sobre a sua vida e que você ainda não acessou, é porque você ainda não está preparada. Quando Deus libera a promessa, tenha convicção de algo. O start no processo foi ativado com sucesso. E aí que vem a ofensa. Porque muitos de nós acreditamos que quando Deus libera uma palavra específica sobre a nossa vida, é para aquele momento, é para aquele mesmo horário, é para aquele mesmo mês, ou aquela semana, ou o nosso tempo. E aí nós não nos submetemos ao tempo de Deus, ao modo de Deus, ao formato de Deus. Não temos o nosso coração alinhado com o que Deus está fazendo. Não estamos prontos. Não entendemos isso e o que é que acontece? Nos ofendemos com o processo. E entramos num lugar, muitas vezes, de isolamento, entramos num lugar, muitas vezes, de tristeza, de decepção, entramos num lugar de cansaço espiritual, de desânimo, porque estamos ali esperando por algo e nada rompe, e quando aquele algo ainda não vai acontecer na estação de Deus, porque você ainda não está pronta. E entender isso e se submeter a isso, eu sei que ofende o seu coração. Ofende o seu coração você pensar, eu ainda não recebi algo em Deus, porque eu não estou pronta. Mas hoje você vai entender direitinho e isso vai ser cura para o seu coração. Amém, mulheres? Então abra sua Bíblia aí comigo. Eu tô aqui com o meu iPad, essa ferramenta maravilhosa do Senhor. Abra sua Bíblia aí comigo. Em Gênesis 12, versículo 1, diz o seguinte. Gênesis 12, versículo 1 diz o seguinte. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e dirige-te à terra que eu te indicarei. No versículo 2, Deus diz assim: eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Aqui Deus, você já viu comigo que Deus ele liberou a promessa. Deus liberou uma palavra, Deus liberou um comando. Você tem uma palavra específica de Deus na sua vida? Você tem algo específico que Deus liberou sobre a sua vida? Eu tenho convicção que você tem. Eu tenho. Eu tenho muitas palavras que Deus liberou específicas para mim, para minha casa, para minha família. Palavras proféticas, palavras únicas, promessas. Eu tenho. Se você não tem, você tem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui está a nossa Bíblia. Aqui está promessas para mim e para você, para o geral. Então você não pode mais dizer a partir de hoje que não tem promessas. Aqui estão promessas de vida para mim e para você. Mas existem aquelas promessas específicas, únicas que Deus libera sobre nós. Pronto. Quando Deus libera essa palavra, é um prenúncio do que Ele vai fazer em nós e a partir de nós. Ele está prenunciando. Então, quando Ele libera uma palavra, como Ele fez aqui com Abraão, pronto. Processo ativado com sucesso. Não é promessa ativada com sucesso. É processo ativado com sucesso. E se você não estiver alinhada com Deus, é aí que a ofensa com o processo entra. Você tá entendendo? Aqui, Abraão recebeu essa palavra linda. Eu vou te fazer um grande povo.
E as promessas continuaram. Se você ler Gênesis 12, 13, 14, 15, as promessas continuaram. Deus chegou para Abraão e disse: eu te farei mais numerosos que as estrelas no céu. Eu te darei um filho. Deus só esqueceu entre aspas, que Sara era estéril. Abraão, quando recebeu essa palavra aqui, já era avançado em idade. Abraão tinha 75 anos, já era avançado em idade. Você está entendendo? Então, existem detalhes na promessa. Existem detalhes na promessa que o ambiente que você está e que você mesmo vai ser improbabilidade para que você olhe e diga: essa promessa vai acontecer. É ou não é? É verdade. Ou isso é só comigo? É só comigo, será? Eu acredito que não. Então, a promessa foi liberada. Prenúncio da promessa do que Deus vai fazer. Processo ativado. Aqui foi o processo ativado na vida de Abraão. E a Bíblia diz então, Deus continua: sai da tua parentela, sai da tua parentela, da casa do teu pai. Ou seja, sai, deixa todo mundo. E o que é que acontece? Se você ler os versículos mais abaixo, Abraão leva Ló. E aqui está uma das primeiras chaves que nós vamos entender no meio dos processos, para que você não se ofenda. Isso é tão necessário para que você não se ofenda. Primeira chave: Deus liberou a promessa sobre Abraão. Era sobre Abraão e sobre a sua casa, sobre a sua família. O que é que Abraão faz? Abraão faz a escolha de obedecer a Deus. E o que é que ele faz? Leva Ló. Ló não estava incluído nesta promessa. Ló não estava incluído por Deus nessa palavra. Abraão então leva Ló. A Bíblia conta que começou então a trazer muita confusão no meio dos pastores de Abraão com Ló, no meio da terra. Por quê? Porque Abraão levou alguém por sentimento, que Ló era seu sobrinho, alguém por seus sentimentos. Ele levou alguém por seu sentimento para uma jornada onde não havia propósito. Então, a primeira chave, eu preciso que você entenda, para que você não se ofenda no processo, é que você não poderá levar pessoas que não fazem parte das promessas e do novo de Deus na sua vida para uma jornada sem propósito. Você não vai poder levar por sentimentos as pessoas que não fazem mais parte. Existem pessoas que não farão mais parte do que Deus tem para a sua vida. E tudo bem por isso. Não se ofenda com o processo. Não se ofenda com as pessoas que vão te deixar no meio do processo. Não é que elas estão te deixando. É que quando Deus ele te alinha, quando Deus ele te transiciona, quando Deus libera algo novo na sua vida, existem pessoas que não vão mais fazer parte desse tempo. Aprenda a lidar com isso, que dói menos. Aprenda a lidar com isso. Trocou as estações, trocou o que Deus quer fazer na sua vida, trocou o ambiente que Deus quer fazer na sua vida. Existem pessoas que não vão fazer mais parte. That's it. Entenda isso. Você precisa entender isso para que o seu coração não se ofenda. Porque existem pessoas que se ofendem porque fulaninha não veio, beltraninha não aplaudiu, fulaninha não comprou minha visão, fulaninha... Ei, para com isso. Não se ofenda com aqueles que não fazem parte do teu destino. Não leve para o seu novo tempo, não leve para o seu novo destino em Deus, para o que Deus liberou sobre você. Pessoas que não fazem parte da tua jornada, pare de terceirizar a visão que Deus liberou sobre você. Ouvi bem pertinho aqui. É sobre você. É sobre você, não é sobre o outro. Então pare de terceirizar aquilo que Deus liberou sobre você. Você recebe uma palavra de Deus, Deus libera algo específico sobre a sua vida e aí você inclui para todo mundo. Não, existem coisas que Deus liberou só para você, só para a sua família, só entre vocês, e não tem nada a ver com outra pessoa, não tem nada a ver. Então não leve para a sua jornada aqueles que não fazem parte do seu destino. Sabe o que acontece? Isso foi tão sério que então houve uma divisão das terras. Aquilo que era só de Abraão, as terras Deus deu toda para Abraão. Agora ele teve que dividir com Ló.
Você tá entendendo? Aquilo que era só dele, ele precisou dividir com alguém que não fazia parte do que era dele. Ele precisou dividir. Então ele ficou com a metade daquilo que era só dele. Então você muitas vezes pode perder aquilo que é só seu, porque você incluiu na sua jornada aquelas pessoas que não faziam parte para desfrutar do que Deus tinha para sua vida. Isso é tão sério que sabe o que aconteceu também? Deus não falou mais com Abraão até que Abraão não desfizesse o que ele havia feito. Até que Abraão não dispensasse Ló. Quando Abraão dispensou Ló, ele dividiu a terra. Ló escolheu a terra melhor. Sabe o que acontece? Deus voltou a falar com Abraão. Talvez nesse teu processo tu tá se ofendendo, Deus não tá falando comigo. Ai, eu não escuto Deus. É porque talvez você está andando com pessoas, vivendo em ambientes, andando em lugares que não é para você estar. Então você está se ofendendo no processo onde Deus não te colocou. Foi você que entrou com as suas próprias perninhas. Então se você entrou com as suas próprias perninhas nesse processo, você vai precisar sair com as suas próprias perninhas. E nessa saída haverão perdas. Nessa saída haverão cortes de relacionamentos, mas é necessário você escolher andar em cima do que Deus liberou sobre a sua vida. Você tá entendendo, mulher, como isso é sério? Então, primeira chave, não se ofenda com aqueles que não fazem parte da sua jornada. Não se ofenda quando você tiver que avançar e deixar alguns para trás. Ei, amigos, propósitos à parte. Você tá entendendo? Então não se ofenda com as pessoas. Não se ofenda. Quem faz parte vai andar contigo. Quem não faz parte, não é porque a pessoa se tornou uma pessoa ruim, não. Apenas não faz parte do seu propósito. Quem não faz parte, beijo e bye. Você tá entendendo, mulher? Então, primeira chave, não se ofenda com o processo. Não se ofenda com pessoas que não estão contigo na jornada. Segunda chave. E essa aqui é uma das chaves que mais ofendem as pessoas. E essa aqui é uma das chaves que mais faz os crentes paralisar. Não se ofenda com o tempo da espera no processo. Se você se ofender com o tempo da espera, você será coagida a tentar fazer as coisas do seu jeito. Não se ofenda com o tempo da espera. Ei, a espera é um solo fértil. A espera não é estéril. A espera te constrói. A espera te prepara para o que Deus preparou para você. A espera não é para te matar, não é para te desviar. Você tá entendendo? Você tá entendendo isso? Sabe o que acontece lá em Gênesis 15? Deus renovou a promessa com Abraão. Abraão chega assim para Deus, Gênesis 15. Abraão chega assim para Deus, e diz assim: Senhor, tu ainda não me destes filhos. Já tinha passado, sabe quanto tempo? 10 anos, desde quando Deus havia dado a primeira palavra para ele. Tu ainda não me destes filhos. Eu vou ter filhos a partir do meu criado? Abraão perguntou a Deus. Lê lá em Gênesis 15. Aí Deus olha para Abraão, e diz assim, renova a promessa. Ele leva Abraão para fora da tenda e diz: olha para o céu. Olha para o céu. Conte as estrelas, Abraão. Se é que tu pode contá-las. Aleluia. E aí Deus prosseguiu dizendo: assim será a tua descendência. Abraão então creu no Senhor e isso lhe foi o que? Creditado com justiça. O que é que a Bíblia diz aqui no versículo 6? Abraão creu no Senhor. Abraão acreditou no Senhor. E aí você pula, sabe para onde? Para Gênesis 16. Gênesis 16 foi 10 anos depois. 10 anos depois do capítulo 15, Gênesis 16, capítulo 16. Sabe o que diz lá, Um dia, Sarai disse a Abraão, Sarai, esposa de Abraão: já que o Senhor,
Não me deixa ter filhos. Olha a ofensa, olha o nível de ofensa. Já que o Senhor não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez por meio dela eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sara e assim lhe deu Agar para ser sua concubina. Olha isso, gente. Olha que isso é sério. Sara olhou para o esposo dela e disse: já que o Senhor não quer me dar filhos, Deus já havia dito, quando chamou Abraão, que faria ele pai de multidões. Deus renovou a promessa em Gênesis 15, que a descendência dele seria maior do que as estrelas. E agora, 10 anos depois, ou seja, já se passaram 20 anos da promessa feita. Você tá entendendo? Ah, mulher. Eu sei que o tempo de espera ofende. E como ofende. Quando Deus libera a palavra, nós somos enviadas para uma sala de espera. E o tempo de espera ofende. O tempo de espera te deixa ansioso, independente. O tempo de espera faz com que você tente formatar na sua mente como você pode fazer aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, como você pode fazer funcionar aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, e você começa a maquinar. E você então se cansa, fica ansiosa, frustrada. Foi isso que aconteceu com Sara. Sara já estava ali esperando 20 anos para ter um filho. Sara era estéril, e ser estéril naquele tempo era motivo de vergonha. Onde Sara passava, as pessoas diziam assim: lá vai o galho seco. Naquela época era comum as mulheres que não davam filhos serem chamadas de galhos secos. Imagine o coração dessa mulher. Imagine ela olhar ao redor, todo mundo engravidando, inclusive a Agar, que já tinha outros filhos. Imagina isso. Como isso ofende. Isso ofende. Eu não sei se você já viveu uma estação de esterilidade espiritual na sua vida. Eu não sei se você já viveu algo em que você ora, Deus liberou algo sobre você. E então você ora, e quando você vê todo mundo do seu ambiente, todas as pessoas estão ali fluindo e recebendo as promessas e você não. Eu sei que ofende. Eu sei que ofende muito, mas eu estou aqui hoje para te dizer: não seja atraída para fazer as coisas com as suas mãos. Não faça isso no tempo de espera. É um tempo de continuar gerando. Você não vê as coisas no natural, mas no espiritual, no sobrenatural, existe muita coisa acontecendo. O tempo de espera é como uma semente que você lança no solo seco. Você lança a semente no solo. E quando você lança, você não vê o que acontece embaixo do solo. Quando você lança a semente, aos olhos invisíveis, você não consegue ver. Mas existe um poder no agir invisível de Deus, longe dos teus olhos. É o tempo de espera. Quando aquela semente é lançada na terra, aquela semente ali está o quê? Se fortificando, fincando as suas raízes, fortalecendo as suas raízes. A semente está ali criando raízes para que possa crescer saudável e frutificar. Tudo tem um tempo determinado nos céus e na terra, e não é no seu tempo. Não se ofenda com o tempo de Deus, não se ofenda com o tempo da espera, não se ofenda com o tempo da espera, não seja atraída para fazer do seu jeito, do seu modo, porque nós mulheres e brasileiras, nós fazemos funcionar qualquer coisa. Mas nós não somos chamadas para fazer funcionar. Nós somos chamadas para fluir. E para fluir em Deus, as coisas fluem no modo de Deus, no tempo de Deus. Você está entendendo? Então não faça o que Sara fez.
Sara pede para Abraão, olha o que Sara diz: já que Deus não quer me dar filhos, ei, se Deus não quer, se não é o tempo, se submete ao tempo de Deus e não se ofende com o tempo de espera, não se ofende com o formato de Deus. O grande problema é que nós nos ofendemos com o formato que Deus tem para nos colocar no processo. Nós nos ofendemos. Ei, não se ofenda com o processo. Suporte o processo, suporte o tempo de espera, porque as raízes estão ganhando forças e sendo enraizadas, fortalecidas embaixo da terra, longe dos teus olhos. Suporte o processo, não seja tentada nem atraída para fazer do teu jeito. O que acontece? Abraão se deita com Agar. Agar tem um filho chamado Ismael. Agar menospreza a sua senhora Sara. Você tá entendendo? Tudo o que aconteceu porque Sara tomou um passo que não era de Deus. Aos seus olhos era bom, sabe? Porque naquela época era muito comum os senhores que tinham as suas esposas que não podiam ter filhos, eles tinham filhos com as suas escravas e esses filhos passavam a ser deles. Dele e da esposa era muito comum, mas muitas vezes aquilo que, mesmo que seja comum, mesmo que seja lícito, mas que não faz parte do que Deus tem para sua vida, do formato de Deus, não é para você, não serve para você, não é o tempo, então não serve. A coisa certa, anota aí, a coisa certa no tempo errado se torna a coisa errada. Você tá entendendo, mulher? Então não use a força do seu braço, não use a força do seu braço para fazer fluir as coisas que Deus tem para sua vida. Submeta-se ao tempo de Deus. Se você não se submeter ao tempo de Deus, você vai se ofender. Você precisa entender algo que foi uma chave de libertação na minha vida e eu vou liberar sobre a sua vida. Você precisa entender, sabe o quê? Deus. É Deus, o Deus que te chamou. O Deus que te chamou, mulher. Ei, você aí, o Deus que te chamou é o mesmo Deus que tem o maior prazer e tem expectativas para cumprir aquilo que Ele mesmo liberou sobre a sua vida. O Deus que te chamou, Ele tem expectativas para concluir a boa obra que começou em ti e através de ti. Você tá entendendo? Então Ele é o mais responsável, o mais interessado para concluir aquilo que Ele te chamou, aquilo que Ele liberou, aquilo que Ele tem te falado. Então descansa nessa verdade. Ele te falou, Ele te chamou, Ele liberou, é promessa. Ele, o Deus que libera a promessa, é o mesmo Deus que está com você no processo. Você está entendendo? Então não se ofenda com o tempo de espera. O tempo de espera não é estéril. O tempo de espera é um útero profético. É um útero profético que está gerando algo em você sobrenatural. O tempo de espera não é estéril. O tempo de espera, mulher, está te colocando numa sala de espera onde o professor é Deus, é Deus, é Deus. E geralmente nas provas, o que é que o professor faz? Fica calado, não se ofenda. Quando você não conseguir ouvir a Deus, ande por princípios, ande em cima da palavra que Deus liberou sobre a sua vida, da primeira palavra. Não se mova por sentimento, não se mova porque Deus está demorando, não se mova nos seus formatos quando Deus não te conduziu, não se mova sem uma direção no processo, apenas submeta-se e espera o que Deus já liberou sobre a sua vida. Não se ofenda com o tempo do processo. Eu tô batendo nessa tecla porque o que mais tem trago pro coração das mulheres, a ofensa no coração com o processo de Deus, é o tempo de espera. É o tempo de espera. Deus esqueceu de mim. O que eu recebi de Deus não foi verdade.
Todo mundo tá gerando, todo mundo tá fluindo, todo mundo tá, as coisas estão acontecendo, menos pra mim. Ei, não compare o seu processo, mulher. Não compare o seu processo. Eu vou repetir, não compare o seu processo. Deus sabe exatamente onde pode tocar e o que precisa fazer e o tempo que você deve estar na incubadora de Deus. O processo de espera é a incubadora de Deus. Ele te coloca ali e você passa o tempo na incubadora de Deus, amadurecendo para receber aquilo que Ele já liberou sobre a sua vida. Você tá entendendo? Então você não se ofenda com o tempo de espera. Aleluia! Terceira chave. Não se ofenda com a promessa, porque você não crê. Você tá entendendo? Essa chave é muito importante. Muitas vezes nós não vamos acreditar naquilo que foi liberado sobre a nossa vida. Eu sei como é, tá bom? Eu também passo por uns processinhos tenebrosos, minha irmã. Eu tô together contigo, eu tô juntinha. Nós passamos por cada processo que só misericórdia de Jeová. Mas olha, existem coisas que Deus libera sobre as nossas vidas, que mesmo que a gente olhe assim e diga, meu Deus, palavra pra mim, promessa pra mim, e você não consegue acreditar naquilo que Deus liberou. Foi isso que Sara fez. Deus falou assim, ó. Em Gênesis 18, 9 a 14, falou assim pra Abraão, ó. Onde está Sara, a sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, ele respondeu. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera. Deus deu tempo, olha, Deus deu tempo. Deus não faz isso muitas vezes não, vice? Mas aqui Deus deu tempo para Abraão. Pouquíssimas vezes Deus dá o tempo certo para alguém na Bíblia. E ele aqui deu o tempo para Abraão. Na primavera. Eu voltarei. Sara, sua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando atrás da tenda. Versículo 11. Abraão e Sara já eram velhos. Aqui Abraão e Sara já tinham quase 100 anos. Olha só, já tinha passado cerca de 25 anos. A idade era bem avançada, Sara ainda era estéril. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Olha isso, ambiente de improbabilidade. Você olha pra você e diz, é um ambiente de improbabilidade. É um ambiente de improbabilidade. Aí você passa a não crer, não se ofenda. Não se ofenda quando a palavra de Deus chegar na sua vida e você olha pro ambiente e diz, não, eu não posso crer. É improvável demais. Ei, Sara era avançada de idade, era estéril. Um ambiente de improbabilidade, o que pode nascer de um ambiente de improbabilidade. Os maiores profetas da Bíblia, eles nasceram de úteros estéreis. O que pode nascer de um ambiente de improbabilidade. Não se ofenda porque você não crê. O que é que acontece aqui, ó? Por isso, riu consigo mesma. Quando pensou, Sara riu, ó. Sara riu porque não acreditou na promessa. E olha o que ela pensou. Depois de já estar velha e meu senhor já é idoso, ainda terei esse prazer? Ou seja, what? Deus, tu não tá entendendo. Eu já tô velha. Eu sou estéril, já passei da idade de ter filhos. Como assim? Aí ela riu, duvidou da promessa. Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar luz agora? Agora que sou idosa? E aí no versículo 14, Deus libera a chave que é a resposta para a tua vida. Olha o que Deus diz, existe alguma coisa impossível para mim? 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 O Senhor está te perguntando esta manhã. Existe alguma coisa impossível? Ai, meu Deus do céu, a presença de Deus está me pegando aqui. Oracandabaçoierás. Deus está fazendo uma pergunta para você. Existe algo impossível para mim?
Coloca nessa mesa aí que você está. Coloca na mesa do encontro. Coloca na mesa, Deus, eu acho que isso aqui é impossível. Deus, o tempo que eu tô aqui esperando. Deus, o formato, o como o Senhor tá fazendo. Eu acho que é impossível. E aí Deus te responde, existe algo impossível para mim? Não existe nada impossível para Deus. Eu me lembro de uma estação, de uma sala de espera que eu passei, que foi mais dolorosa de toda a minha vida. Em que eu levei minha filha em vários médicos e ela tinha um diagnóstico de autismo. E o diagnóstico é que ela talvez nem falaria. E eu me lembro que eu tinha uma promessa desde o meu ventre que a minha filha cantaria para as nações. E agora os médicos estão me dizendo que a minha filha nem vai falar. E eu me lembro que eu chorava. E eu fui enviada para uma sala de espera que durou 2 anos. E nessa sala de espera a minha filha fazia, sabe o quê? Sentava com uma terapeuta de fala, no Brasil, aqui é Speech Therapy, eu esqueci como fala no Brasil. Uma fonoaudióloga no Brasil, e a minha filha sentava naquela sala de espera para aprender a falar. E eu comecei a me ofender com Deus porque eu dizia aquilo que é tão natural, uma criança falar, minha filha não fala. E no início do processo eu dizia, Senhor, o Senhor me prometeu que a minha filha ia cantar para as nações. Agora eu tô aqui, numa sala, nesse ambiente pequeno, frio, viajando mais de 1 hora para ir fazer terapia com a minha filha. Eu nem sei até quando isso vai ser, não tenho nem perspectiva se ela vai falar. E eu estou aqui. Como eu me ofendi no início desse processo, até que um dia, o Senhor falou assim comigo, ó. Você está na sala de espera. E essa sala de espera é mais sobre você do que sobre a sua filha. Eu estou te construindo nesse lugar. E aí foi quando eu me posicionei intencionalmente no processo. Eu disse, se eu estou numa sala de espera, então eu vou saber sentar e vou aprender com um mestre que vai me ensinar. E ali o Senhor liberou palavras específicas sobre a minha vida. Foram 2 anos de sala de espera, de terapia ocupacional, de terapia de fala, de ABA. Foram vários anos de terapia. E sabe o que aconteceu? Na sala de espera, sabe o que aconteceu? Eu entrei quebrada e saí escritora. A minha filha entrou com um diagnóstico de autismo que não falaria. Sabe como que ela saiu? Sem diagnóstico nenhum. E ela é bilíngue. Ela fala inglês e fala português. E sabe o que eu tenho que fazer? Cala a boca, menina, que tu fala demais. Você tá entendendo? Quando você entende a estação da sala de espera, quando você entende que esse processo não é pra te ofender, mas é pra o quê? Pra te progredir. Você entra de um jeito. O processo te transforma como uma borboleta quando sai do casulo. Você entra rastejando, sem forças, sem perspectiva. Você entra nesse casulo que é a sala de espera. Você entra nesse lugar e ali, se você se posicionar intencionalmente, você é transformada. Ei, quando a borboleta sai do casulo, ela sabe mais sobre coragem para romper o casulo do que sobre voar. Você tá entendendo? Você tá entendendo, mulher? Então, não se ofenda. Não se ofenda quando você não acredita nas coisas que Deus liberou sobre a sua vida. 4ª e última chave, orandabassoierás. Orandarabaçoi, a presença de Deus está muito forte aqui. Que essa presença transborde aí de onde você está. Que Deus te toque, que Deus te alinhe, que Deus transborde. Oh, que você seja renovada, restaurada, alinhada. Espírito Santo, toque essa mulher, trazendo renovo, ativando mais uma vez a fé dela, ativando a coragem, ativando a ousadia, ativando a perspectiva, ativando o Espírito Santo.
Orambaçoierás. Ei, a quarta e última chave. A penúltima, tá? Tô terminando. No processo, não se ofenda com aqueles que trabalham para te paralisar. Ei, não se ofenda com aqueles que te ofendem. Não se ofenda com aqueles que te machucam. Não se ofenda com aqueles que não acreditam no que você carrega. Não se ofenda com aqueles que te oprimem. Não se ofenda com o ambiente que não te dá oportunidade. Não se ofenda, sabe por quê? Deus está te construindo e te amadurecendo. Isso faz parte do processo. Não se ofenda com aqueles que te ofendem, que te criticam. Não se ofendam. Sabe o que aconteceu com José? José, você confere lá em Gênesis 45 a história de José. Gênesis 45 a história de José. O que acontece com José? José teve um sonho. Só bastou ele ter um sonho para viver uma estação de quê? De ofensa, uma estação de sala de espera, uma estação onde que ele foi o quê? Espremido por todos os lados. Bastou José ter um sonho. Orabaçoierás. Muitas vezes aquilo que você carrega vai ofender o outro. Muitas vezes só no fato de você ser você vai causar ofensa no outro. Não se ofenda. Muitas vezes aquilo que Deus liberou sobre a sua vida vai ofender os outros. Não se ofenda. Simplesmente porque José teve um sonho, os irmãos dele o quê? Se ofenderam. Lançaram José no poço. É isso que acontece. Quando alguém se ofende com você, te coloca logo no cantinho da rejeição. Te coloca logo no poço fundo para que você entre lá e não saia nunca mais. Geralmente são pessoas que têm raízes de inveja. Pessoas que têm raízes de inveja. Elas não conseguem celebrar as outras pessoas que têm uma porção de Deus. Não conseguem celebrar sonhos de outra pessoa. O que é que ela faz? Ela se sente o quê? Rejeitada e oprimida pelo que você carrega. E então ela trabalha para te menosprezar, para te tirar do meio do caminho dela com medo, raiz de insegurança, que você roube o lugar dela. Foi isso que os irmãos de José fizeram. Ei, você já passou por essa estação? Eu já. Eu já passei por essa estação e ainda passo. Pessoas que não te celebram, que têm medo do que você carrega, que o que você carrega parece ser maior do que elas carregam. Então elas o quê? Te rejeitam. Aquilo que você não honra, você não recebe. Aquilo que você não honra, você não celebra. Então, não se ofenda com as pessoas que não honram a tua porção, não honram o que Deus liberou sobre a sua vida. Foi isso que os irmãos de José fizeram. Lançaram José no poço. Depois José foi o quê? Vendido como escravo. Depois de escravo foi o quê? Foi para a prisão. Depois de todo esse processo, José se tornou governador. Depois de todo esse processo, José se tornou alguém grandioso. A promessa se cumpriu. E o que é que acontece? Depois de muitos anos, lá vem aqueles que ofenderam José. Lá vem eles ter um encontro com José. A Bíblia diz, o que a Bíblia diz, eu vou ler para você. José olha para os irmãos dele, Gênesis 45, versículo 4, diz assim: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, José disse: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi o quê? Para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ei, quem é curado sabe que todos os processos de Deus existe um propósito. José estava aqui entendendo, ei, não se aflinja não. O que vocês fizeram comigo faz parte do propósito de Deus, foi para salvar vidas. Por que você está se ofendendo com pessoas que estão te excluindo? Com pessoas que estão o quê? Te rejeitando? Com pessoas que não acreditam na porção que você carrega? Tudo isso está te construindo. Deus está te alinhando ou te transicionando. Acredite nisso. Versículo 6, já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Olha o versículo 8 que é chave de Deus para a tua vida, chave de cura, de bálsamo, de alinhamento e posicionamento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá.
mas o próprio Deus. Aí, minha irmã, aí você tá se ofendendo com as pessoas, com o que elas estão fazendo com você, quando Deus está querendo te mandar para outro ambiente, quando Deus está querendo te alinhar, quando Deus está querendo te promover, quando Deus está querendo que você entre no propósito dele. Aí você fica gastando tempo, energia e perdendo sua saúde emocional, porque você está perdendo tempo com aqueles que estão fazendo algo com você, quando Deus está usando Deus está usando essas pessoas somente como ferramenta para te conduzir ao propósito dele. Você está entendendo? Olha o que ele diz. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Olha o que ele diz. Não foram vocês que me mandaram para cá. Você está se ofendendo com as pessoas e dizendo, por causa de fulana, por causa de Beltrana, eu estou em cima dessa cama. Por causa de fulana, por causa de Beltrana, eu estou aqui perdendo meu lugar na igreja. Por causa de fulana, por causa de ciclana, eu isso, eu aquilo, eu... Para com isso. Para com isso agora. Não se ofende com as pessoas. O que você deve fazer nesse momento é alinhar o teu coração com Deus e perguntar, Senhor, o que o Senhor está querendo fazer comigo a partir disso? O que o Senhor está querendo me levar? Onde o Senhor está querendo me alinhar? O que o Senhor está querendo mover? Você está entendendo? A tua perspectiva vai mudar. Então para de gastar tempo se ofendendo com os outros, porque é Deus. É Deus. São ferramentas de Deus para te alinhar ao propósito. Última chave. Não se ofenda com a forma de Deus no seu processo. Não se ofenda com a forma que Deus tem no seu processo. Ele é Deus, você não. Não tente ajudar Deus, Ele não precisa não, tá? Não tenta ajudar Deus, Ele não precisa. Ele é Deus, você não. Eu me lembro, teve um dia que eu tava limpando as feridas do meu Noah. Ele ama brincar e ele cai muito brincando. Então cada ferida, ele tem coleção de ferida nas pernas dele. Já quebrou o braço, já fez tudo, então ele coleciona ferida. E aí ele fez mais uma ferida e tava jorrando sangue. Eu, a doutora mamãe, peguei meu kit de primeiros socorros e fui lá limpar a ferida dele, limpar, passar remédio, tudo. Estou eu lá limpando, passando remédio, fazendo tudo que eu sei que precisa ser feito. De repente ele segura a minha mão e diz assim, aí não, mamãe, eu sei o que tem que botar aí. Eu olhei pra ele e disse aqui, é o quê, menino? Mas, menino, te orienta, eu que sou tua mãe, eu que sei o que tem que fazer, deixa eu colocar o remédio. E ele lá, não, não é esse remédio, não é assim que tem que ser feito, não, mãe, não toca aí, não faz assim. E começou um berreiro e naquele ambiente o Espírito Santo falou algo comigo. Muitas vezes você é assim, filha. Eu quero tocar em lugares na sua vida, em coisas dentro de você, e você não deixa eu tocar porque vai doer ou porque você acha que sabe fazer melhor do que eu. Eu sou Deus, eu sei onde tenho que tocar, eu sei o formato, eu sei como tem que fazer. E Ele não se importa, Deus não se importa em te ofender. I'm so sorry. Deus não se importa em te ofender. Ele sabe exatamente onde tem que tocar para que você possa fluir frutos de arrependimento, fluir frutos nesse processo. Você tá entendendo? Aí Deus me deu essa lapada que eu tô te dando aqui hoje para te dizer, Ele é Deus. Ele não precisa de ajuda. O processo é dele, a promessa é dele. Você é coadjuvante, tá entendendo? Você tá entendendo? É Ele que manda em tudinho, minha irmã. I'm sorry, você não manda em nada. Em nada. Então, entenda, não se ofenda com o formato de Deus. Deus sabe como precisa agir. Deus sabe como precisa mover. Deus sabe como precisa fazer. Ei, existem lugares que te ofendem, mas esses lugares te constroem. Você tá entendendo? Eu vivi uma estação de ofensa na minha vida. Eu chamo da escola no deserto. Foi onde nasceram vários capítulos do meu livro, nos processos que eu escrevi ali no meu livro. Ali
Eu vivi uma escola no deserto, ali onde eu vivi uma estação de 1 ano e meio, na Flórida, onde o Senhor nos levou. E eu me lembro que eu estava vivendo um processo tão doloroso naquele lugar. E eu comecei a me ofender com o lugar. Comecei a me ofender com pessoas. Ah, fulano não podia ter feito isso. Ai, Deus me trouxe para esse lugar para eu sofrer. Ai, Deus isso, Deus aquilo. E eu comecei a me ofender. Quando Deus sabia exatamente o que estava fazendo, nunca mais eu fui a mesma depois daquela escola que eu passei na Flórida. Ali naquele processo onde Deus tocou em todas as nossas estruturas, balançou, e aquilo que era abalável rompeu, e aquilo que era inabalável se fortaleceu. Ali naquele lugar eu entrei ofendida com o processo. E naquele lugar eu saí escritora. E depois daquele processo que eu passei, eu estou aqui hoje falando para mais de quase 1.500 pessoas para dizer: não se ofenda com o processo. Não se ofenda com o processo, porque Deus sabe o tempo, Deus sabe o formato, Deus sabe o modo, Deus sabe, Ele é Deus, você não, e Ele não precisa de ajuda. Não se ofenda com o processo. A ofensa é uma isca de Satanás que você morde e então você toma um veneno achando que está matando o outro, mas é você que está morrendo. Seja livre hoje de toda a ofensa. Seja livre hoje de toda a ofensa. Tem mulheres aqui hoje nessa live que está ofendida até com Deus. E no seu coração você pergunta assim: por que Deus? Por que o Senhor fez isso comigo? Ei! Será que eu não podia estar ofendida com Deus quando o Senhor tomou para si a minha mãe de forma inesperada? A minha mãe que estava vivendo a promessa, recém-casada, depois de 16 anos sozinha. Casou com um homem que era a promessa de Deus e de repente a minha mãe morreu. Será que eu tinha motivos de estar ofendida com Deus? Sabe o que é que eu liberei quando Deus levou a minha mãe? Eu olhei para o céu e disse assim: o Senhor deu. O Senhor levou, bendito seja o Senhor. Deus, Ele é soberano, então pare de se ofender com as coisas que Deus também não faz. Pare de se ofender com as coisas que Deus faz do formato dele. Ele sabe exatamente o amanhã, o Deus de hoje. O processo que você está vivendo hoje está construindo o teu futuro. Deus já está no teu futuro. Deus já está no teu futuro. Para de se ofender com o presente, quando Deus sabe o que é necessário nesse presente para te construir no teu futuro. Aleluia! Aleluia, mulher! Hoje eu quero orar com você. Eu quero orar com você para que você lance fora toda a ofensa. Ofensa com pessoas, ofensa com o ambiente, ofensa com o processo, ofensa com Deus. Vamos orar? Espírito Santo, nós estamos aqui esta manhã com o nosso coração quebrantado e contrito. Estamos aqui esta manhã para te dizer, Senhor, tira do nosso coração toda ofensa, Deus. Tira do nosso coração toda ofensa, Senhor. Porque nós queremos estar nesse processo, mas estar alinhada com o teu coração. Com o coração quebrantado e não ofendido. Com o coração quebrantado, com o coração maleável. Para que o Senhor possa tocar e moldar e fazer do seu jeito. Senhor, nos ajuda no tempo de espera, meu Pai. Não deixe que a gente se desvie para outros propósitos porque a gente cansou de esperar. Não deixe que a gente faça do nosso jeito porque a gente cansou de esperar, Senhor. Ah, Senhor, nos ajuda a permanecer firmes e fiéis à tua palavra, ao teu modo, ao teu formato, ao teu tempo, firmes e fiéis, em nome de Jesus. Aleluia! Ei, mulheres, você sabe que Ismael foi o filho que Agar teve com Abraão. O significado do nome Ismael significa a força do braço.
O significado do nome Isaac significa o sopro de Deus. Sabe, mulher, quando você age com a força do seu braço, você tende a matar o sopro de Deus. Então não haja com a força do seu braço para dar um jeitinho, para acelerar as promessas de Deus, porque você está ofendida com o tempo de espera. Espere o sopro de Deus e aí você vai fluir. E quando você flui, as portas escancaram. Você não faz mais esforço. São os peixes que pulam no teu barco. Então não se ofenda com o processo. Aleluia, Deus abençoe vocês. Quero te pedir algo, faz um print, me marca com a palavra-chave que Deus mais falou com você. Eu vou repostar algumas, tá bom? Faz um print. Love you, minhas maravilhosas que não são mais ofendidas, livres para fluir em nome de Jesus.